Boa noite. Mano, o Grêmio está eliminado de uma Copa do Brasil em que ele não ganhou nenhum jogo, todos contra equipes de divisões abaixo da divisão do Grêmio. Visto todos os envolvimentos do Grêmio em outras competições, eu não vou dizer que perguntar se foi bom o Grêmio ser eliminado, mas não acabou dando uma lógica técnica do Grêmio ser eliminado nessa Copa do Brasil, visto que ele não tinha tido, e até nem estava no teu comando ainda, mas o retrospecto era muito ruim. Você acha que isso não era uma questão de tempo cair na Copa do Brasil? Então, boa noite. Eu não posso falar para trás mesmo, embora tenha visto de longe, porque sou profissional de futebol e a gente acompanha tudo, tá? Mas tu sabe que o futebol não é um lugar de justiça, né? Se fosse de justiça, teríamos feito um gol hoje. Fizemos. Achei que a equipe se entregou ao máximo daquilo que podia fazer, daquilo que queríamos fazer de comportamento, primeiro falando de comportamento. Esse comportamento, tirando 2 minutos iniciais do jogo, em que entrou meio atrapalhada, deu controle absoluto do jogo, com 77% aí de posse, que é raro, em qualquer jogo é raro, né? 26 conclusões contra 6, deu uma série de números que mostra a superioridade tática que o Grêmio teve sobre o jogo de hoje. Aonde reside-se o problema na nossa avaliação, que a gente precisa fazer melhor, com 77% de posse de bola, que a gente precisa ter um pouco mais de calma, com 77% de posse de bola, que em determinados momentos a gente foi afoito, ajudou o adversário a defender com a sua proposta, que era uma proposta lógica, né? E faltou um jogo, em determinados momentos, um pouquinho mais lúcido, para criar oportunidades mais claras, além daquelas que a gente criou com esse volume, com esse controle de jogo. Aonde eu acho que a gente precisa evoluir bastante. Eu acho que isso é bem claro entre nós, né? Quando assumimos o trabalho, falamos sobre isso com os jogadores, falamos sobre estruturar uma equipe, acho que a equipe começa a se estruturar como equipe. A partir daí tem que ter as resoluções que todas as equipes têm. Quando uma equipe como a nossa tem esse tipo de problema, quando vai enfrentar uma equipe que as linhas estão mais baixas, esses problemas eles ficam mais evidenciados. Quando você vai jogar contra uma equipe que tem mais espaço em campo, às vezes não aparece tanto. Então é isso que a gente tem que resolver, é isso que estamos trabalhando. Mas vou ressaltar que a equipe se entregou ao máximo para tentar desmanchar a vantagem de 3-2, que, na minha opinião, foi deixado acontecer em 5 minutos de jogo lá, e que não foi também possível ser executada hoje, pelo menos para penalidades máximas, por um erro grave da arbitragem, que eu acho que a gente não pode deixar de falar. Mano, desde que tu assumiu o Grêmio, hoje o Grêmio está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Em 9 jogos sob teu comando, o Grêmio venceu 1 partida. E hoje uma eliminação para o CSA, que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro. Em mais de 100 minutos, o Grêmio não conseguiu fazer um gol para, pelo menos, levar as penalidades. Qual a tua responsabilidade diante de tudo isso que tu já mencionou, do Grêmio não conseguir converter em gols? E como acreditar que tu é o técnico ideal para tirar o Grêmio desse cenário incômodo na temporada? Tu já acha que deve mudar? Não posso opinar daí. Minha pergunta é para ti. Se tu levou o assunto para esse lado, tu já deve estar com uma tendência, né? Não, só um questionamento para ti. Tá bom. A responsabilidade é toda minha. Tudo bem, mano? Boa noite. Primeiro, meus sentimentos pelo episódio do fim de semana. Eu quero lhe questionar sobre o sistema defensivo do Grêmio,
porque desses 9 jogos sob o seu comando, em apenas um, o Grêmio teve Wagner Leonardo e Walter Kahneman juntos, atuando, Wagner pela direita no jogo de hoje. Por que esse sistema, que hoje rendeu bem, não foi testado em outros episódios que tiveram falhas do jogador que vinha sendo utilizado por você, que era o Gemerson? Eu acho que tu tocaste num termo bem coerente, assim, sistema defensivo. É realmente um sistema. Eu achei que a gente melhorou o nosso sistema defensivo, independentemente de quem esteja jogando. E eu acho que isso que é o mais importante. A gente hoje não jogou da maneira como a gente estava jogando nos outros jogos. A gente colocou o Ronald como um terceiro zagueiro, uma linha de 3, para não ser zagueiro, porque não é zagueiro. E isso propiciou jogar com 2 volantes canhoto, um mais pelo lado, construindo, e um como sobra, como líbero, que a gente fez com o Wagner Leonardo. Era necessário fazer isso para 2 zagueiros canhotos, para a gente poder utilizá-los. A gente achou que hoje cabia bem empurrar Marlo já para a linha mais de frente, abrir bem para dar amplitude do outro lado com o kick. Então, a gente não jogou no mesmo sistema dos outros jogos. A gente teve que mudar o sistema para poder utilizar os 2 zagueiros canhotos. E achei que funcionou bem, sim. Tenho a mesma opinião como tu. Vamos ver se evoluímos para estar bem contra outros adversários, às vezes com menos volume. Hoje a tendência é que tivéssemos o controle do jogo. Então, quando você tem o controle do jogo, empurramos um jogador mais à frente e conseguimos fazer isso. Mas contra adversários que não tenhamos tanta posse e tanto controle, temos que ver se isso funciona bem também, porque a situação é diferente. Mano, aqui, um gancho sobre essa resposta do sistema de defesa que você explicou agora e tinha explicado em outra oportunidade, e até no Fluminense, quando tivesse 2 zagueiros canhotos, também fez uma adaptação ali para esse jogo. 2 zagueiros canhotos? Acho que foi no Fluminense ou no outro, ou no Cruzeiro, que você usou um exemplo em uma outra coletiva, que fez uma adaptação para poder usar esses 2 zagueiros canhotos. O Ronald, por exemplo, para o final de semana, ainda é uma tendência, tendo essa zaga canhota com esses 2 zagueiros em relação ao João Pedro. E, se me permite uma outra questão, o volume do primeiro tempo, principalmente em finalizações do Grêmio, foi muito grande. No segundo tempo, me pareceu que da metade final para o jogo, o time deu uma decaída nesse volume de finalização, não no de posse. Isso pela mexida, a saída do Monsalve, daqui a pouco não ter sido um outro meia de característica mais de armação, como o Monsalve, tem essa característica. Qual? Daqui a pouco o Natan, que era a opção hoje que estava no banco. Me surpreendeste. Para fazer o time daqui a pouco manter essa ideia como foi no primeiro tempo. Olha, como a gente pretendia colocar um ala direito a partir da saída do Ronald, para ser mais agudo pelo lado, não ia ter jeito, eles iam fechar. E a gente enfiou 2 atacantes na área para ter presença de área. A gente tinha que ter volume pelo lado para usar essa presença de área do lado, tá? Então, a gente manteve os 2 volantes para dar sustentação e colocamos um homem pelo lado para fazer a jogada aguda pelo lado. Trouxemos Alisson um pouquinho para dentro para se juntar, para ser quase um terceiro atacante enfiado em cima da linha de defesa. Acho que funcionou em alguns aspectos bem, né? Achei que a gente poderia ter distribuído melhor os nossos atacantes em cima dos 2 zagueiros, principalmente, depois 3, né? Que eles encerraram com 3, para que as bolas cruzadas na área sempre alguém puxasse no primeiro zagueiro da zona para fazer a bola passar por aí. Eles tiraram algumas bolas em sequência, porque os 2, principalmente o zagueiro da direita, é muito bom. E ganhou nessa bola aérea, porque a gente não puxou como poderia ter puxado mais vezes aí na frente, na hora dos cruzamentos, principalmente os cruzamentos da esquerda. Treinamos um pouco ontem essa formação final, com ala e com 2 homens enfiados, tá?
para que na última parte do jogo, se fosse necessário, a gente utilizar. Dá para melhorar, sim, né? E existe uma tendência meia lógica, que a bola demora muito para entrar, o time fica um pouco afoito e simplifica e quer cruzar bolas na área um pouquinho em demasia. Pode melhorar. Boa noite, mano. Tudo bem? Aqui. Mano, eu queria te perguntar sobre o Cristaldo.